E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui Rômulo Nunes, aula de Biologia. Vamos continuar falando de proteínas. Tá? Na aula passada estudamos de que são formadas proteínas, falamos dos aminoácidos, das ligações peptídicas, né? Que são as ligações entre esses aminoácidos. Falamos também de que, gente, das estruturas das proteínas, primária, secundária, terciária, quaternária. Foi isso? Falamos do que são aminoácidos naturais, aminoácidos essenciais, ok? Falamos da desnaturação das proteínas e da renaturação, tá? Com relação ao pH, né? Que elas são sensíveis à mudança de temperatura. E hoje vamos falar da função, do papel biológico, né? As proteínas servem para quê? A gente escuta falar tanto em proteína, né? E normalmente quando fala em proteína a gente pensa apenas em nutrição, né? Proteína no sentido de criar músculo, de deixar a gente forte, como as pessoas acham, né? Que seria a parte aí normalmente da moda, né? As whey protein, né, gente? Então, vocês vão ver que proteína é muito mais do que isso, ok? E eu começo justamente falando da função estrutural. A primeira função biológica das proteínas é a função estrutural, da estrutura aos seres vivos. Aqui eu trago alguns exemplos de várias proteínas estruturais para vocês, o colágeno, miosina e actina, queratina, albumina, todas essas proteínas são estruturais. O colágeno dando estrutura à pele, né, gente? As cartilagens, os tendões, os ossos. Vou falar bastante desses assuntos aqui, pele, cartilagem, tendões, ossos, quando a gente estudar, né, os tecidos, tecido cartilaginoso, tecido ósseo, a epiderme, né, que é o tecido epitelial, tá? Mas colágeno, né, gente, uma proteína importantíssima para a saúde da pele, da cartilagem, dos tendões, dos ossos. Veja que quando a gente, com o aumento da idade, vão aparecendo as rugas, muitas das vezes é a carência de colágeno já na pele, tá ok? E aí uma coisa que um mito, né, gente? O colágeno é uma proteína grande, gente. Ela não consegue atravessar a membrana da célula. Então essa ideia de um creme com colágeno para passar na pele e esse colágeno do creme vai entrar lá nas células da pele para evitar ruga, isso aí, gente, é mito, ok? Não funciona assim. O colágeno ele deve ser produzido pelo nosso corpo, né? Uma boa alimentação é que nos trará recursos, né, matéria-prima, para que o nosso próprio corpo, comandado pelo DNA, traga esse colágeno até nós. Então, muitas das vezes não dá para lutar contra o tempo, né, gente? Contra a genética. Mas claro que existe já cremes mais especiais que contêm já aí um metabolismo mais específico, né, aminoácidos já prontos para ser absorvido pela pele. Mas de qualquer forma, o tempo sempre, né, gente, ele vencerá a barreira de qualquer esforço da ciência. A velhice é inevitável, né? Às vezes é muito mais bonito aceitá-la naturalmente, o que lhe trará uma paz psicológica muito maior do que tentar ficar lutando contra o tempo. Para quê? Para apenas se aparecer diante da sociedade, ou seja, para agradar pessoas que nem gostam de você, ok? Então o colágeno tem tudo a ver aí com rugas, ok, gente? Miosina e actina, duas proteínas importantíssimas nos movimentos, nas contrações musculares. Queratina, né, gente, encontrada aqui na pele, cabelo, unha, nos cascos dos animais, nós temos muita queratina, tá, gente? Albumina, uma proteína importante aí para o sangue ficar viscoso, né? Um sangue viscoso, que um sangue, digamos assim, mais escorregadio. É uma proteína que vai dar mais fluidez ao sangue. Isso é importantíssimo para o nosso sistema cardiovascular. Fibrinogênio também aqui, então uma proteína estrutural, essa estrutura no sangue, ela vai ajudar no processo de coagulação do sangue. Então, aqui alguns exemplos de proteínas com função estrutural. Ok, galera? Vamos avançar aqui. Outra função das proteínas, agora a função hormonal. E eu trago para vocês a proteína mais conhecida quando fala assim em hormônio, né, que é a insulina.
A insulina, né, gente, é uma proteína com função hormonal. Ela tem a função de manter a glicemia do sangue, ou seja, manter as taxas de açúcar no sangue em níveis adequados, tá? A diferença de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, tá, gente? Fala de outros hormônios ligados à insulina, e isso a gente estuda em aula relacionada ao sistema endócrino, tá ok? Uma aula, inclusive, que já está disponível no canal. Função nutritiva, tá, gente? Aqui sim nós temos as proteínas que o pessoal lembra bastante, né? Aquela dos alimentos importantes aí para nutrição mesmo, né? Relacionada à nutrição propriamente dito. Um exemplo famoso, né? Que é o glúten. Quem não já ouviu falar, né? Alimentos que contêm glúten. Glúten é uma proteína nutritiva. Ela tem essa função nutritiva. Por isso que para pessoas que são pessoas que querem fazer dieta, melhor dizendo, né, esse glúten deve ser evitado, já que ela é uma proteína nutritiva, ela vai trazer mais energia para o corpo, né? E quem quer emagrecer, por exemplo, quer menos produção de energia no corpo, não é isso? Vamos avançar? Aqui a albumina do ovo, no ovo tem a proteína albumina nesse sentido aqui, não fazendo aquilo que vocês viram lá em sangue, né? A função estrutural. A albumina deixando o sangue mais fluido, né? Mais viscoso. Aqui a albumina com função nutritiva mesmo, presente aqui no ovo, ok? E falando em glúten, né, gente, aquela proteína que acabamos de falar, proteína nutritiva, nós temos que chamar a atenção para vocês, você já deve ter ouvido falar, pessoas que têm alergia, digamos assim, ao glúten. Não pode comer o glúten, não porque está fazendo dieta, mas porque o corpo não aceita. É a chamada doença celíaca, tá, gente? Pessoa que é portadora da doença celíaca, ela tem uma espécie de inflamação no intestino, onde ela não consegue metabolizar, não consegue digerir bem esse glúten. E se ela comer esse glúten, que é encontrado, por exemplo, no trigo, na cevada, no centeio, né? Então no trigo mesmo, a gente que está em quase tudo, pão, bolo, pastel, lasanha, etc. Tudo tem trigo, então vai estar lá o glúten, essa proteína é extremamente, eu trouxe aqui para vocês, ó, o doente, né, a pessoa lá com doença celíaca, ela pode ter diversos sintomas aqui, caso ela consuma essa proteína. Então ela tem que comprar, né, um alimento que não contenha glúten. E, por óbvio, essa informação deve vir na embalagem, quando se contém ou não glúten. Não confundir com intolerância à lactose. Lactose, intolerância ao açúcar do leite. Né? Lactose é um carboidrato. Estão falando de glúten, é uma proteína. E a doença chama doença celíaca. Ok? Vamos avançar? Continuando aqui, gente, função enzimática, proteínas que vão acelerar as reações biológicas, elas são reguladoras das reações porque elas aceleram as reações biológicas, né? São biocatalisadores, né? Vamos ter aula própria depois só para estudar as enzimas, são proteínas especiais. Tá ok, gente? É por isso que tem aquela famosa frase, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Vocês viram até agora várias proteínas que não tem nada a ver com enzima. Colágeno, albumina, insulina, glúten, né? Mas quando falar enzimas, vocês se lembram aí de proteínas, só que com função enzimática. Ou seja, elas aceleram as reações biológicas. Sem elas não há possibilidade de vida. Vocês irão entender isso na aula sobre enzimas, ok? Que exemplo, as enzimas lipases, né, importantes aqui nesse exemplo para o processo de digestão de lipídios, né, e tantas outras enzimas que vocês vão conhecer. E a função de defesa, né, gente? Proteínas especialistas em nos proteger. São os famosos anticorpos. Então, quando vocês ouvirem falar esse nome anticorpos, vocês lembram de proteínas de defesa. Quando vocês escutam o nome glóbulos brancos, né, que são os leucócitos, ali são células de defesa. Aqui nós estamos falando de proteínas de defesa, que são os anticorpos. Claro que esses anticorpos, né,
Essas proteínas de defesa são produzidas pelos glóbulos brancos. Existem tipos de glóbulos brancos específicos para produzir anticorpos. Por exemplo, os linfócitos T, que é um dos alvos do vírus da AIDS. Os linfócitos T são anticorpos, são glóbulos brancos, são células que produzem anticorpos, que são proteínas de defesa. Tá? E vocês vão ter aula própria disso também. Já, como a gente está falando aqui de anticorpos de defesa, a gente vai precisar diferenciar vacina de soro, ok? E antígeno, né, gente? Antígeno seria um corpo estranho. É aquilo que vai ser atacado pelo anticorpo. O anticorpo ataca o antígeno, que é o corpo estranho. Tá? Há algumas vezes que o nosso corpo ele considera partes do nosso próprio corpo como sendo antígeno. Então, muitas das vezes, nosso corpo, nosso sistema de defesa pode atacar nós mesmos, que são as chamadas doenças autoimunes, que vocês irão estudar quando estudarmos imunologia. Ok? E aqui, gente, para finalizarmos por hoje, vamos aprender rapidinho aqui, por cima, porque teremos aula disso em imunologia, a diferença de vacina para soro. Já que estamos falando de proteínas de defesa, é muito pertinente a gente fazer essa diferenciação. Para isso, eu trago uma tabelinha aqui para vocês, que diferencia vacina de soro. Tá, gente? Tipo de imunização. Uma coisa logo para a gente começar bem a entender. Toda vez que falar em soro, lembrem-se, ele já vai me dar os anticorpos prontos. E se ele já vai me dar os anticorpos prontos, eu não preciso produzir nada, então eu chamo isso de imunização passiva. Porém, na vacina, gente, ela não tem anticorpos prontos. Pelo contrário, a vacina tem antígenos. A vacina vai trazer justamente o inimigo para que nosso corpo seja provocado a produzir os anticorpos. Aí a gente chama isso de imunização ativa, que o nosso corpo é que tem que produzir os anticorpos. Ok? O soro e a vacina, gente, a via é artificial, são substâncias, são substâncias artificiais, ambos. A constituição, como eu falei a vocês, o soro contém os anticorpos, a vacina contém os antígenos. Claro, gente, que esses antígenos são colocados dentro da solução lá da vacina em dosagens que não deixam a gente doente. Normalmente, imagine vocês, a vacina contra a gripe. O que é que vai ter lá na vacina? O vírus da gripe. Só que o vírus da gripe, normalmente, sem o seu material genético. O vírus da gripe só com sua cápsula, com seu capsídeo. E claro que mesmo só com isso, às vezes mesmo assim a gente fica com alguns sintomas da gripe. Daí muita gente não querer se vacinar, porque diz que fica doente quando toma a vacina. Mas na verdade, gente, é seu corpo sofrendo um pouquinho. Mas é bom, porque é no sofrimento que o corpo aprende. E tudo que vem com mais dificuldade, demora também a passar, a de você desaprender. É por isso que a resposta aqui, no soro, é uma resposta imediata. Tudo bem, tomou os anticorpos prontos, eles já vão agir. Mas veja, o tempo de ação é temporário. O soro ele tem um tempo de ação muito curto. Em pouco tempo você já está desprotegido de novo. Claro que em momentos que a gente precisa de uma ajuda rápida, o soro é que deve ser tomado, gente? O famoso exemplo da picada de cobras venenosas, peçonhentas. O veneno é tão poderoso, esse antígeno aí, esse veneno, que nosso corpo não vai ter tempo de produzir anticorpos. Daí a necessidade do soro, que já vai entregar os anticorpos prontos. Só que a gente não vai ficar protegido por muito tempo. Mas lá na frente, se a cobra resolver nos visitar de novo, a gente vai sofrer as consequências de novo. Na vacina, veja que não, a resposta é posterior, porque eu tomo a vacina, normalmente 2 semanas, 3 semanas, é que meu corpo já produziu uma quantidade de anticorpos suficiente para me deixar protegido.
E essa informação é duradoura. Nós temos células de memória, né, que irão armazenar essa informação e no futuro, se o vírus, por exemplo, né, que a gente citou da gripe, nos atacar, a gente já vai estar pronto. Claro que se for um vírus novo, um vírus da gripe novo, como o coronavírus, né, que foi um vírus novo, a gente não tinha proteção, às vezes não tem tempo e aparecem os sintomas. Mas numa segunda vez, provavelmente, se vier o mesmo vírus, né, se ele não sofrer mutações, nosso corpo já vai estar preparado para ele. Então, o tempo de ação da vacina, gente, é duradouro. Então, lembre, a resposta contra aqui, ó, a resposta do soro é uma resposta rápida, porém passageira, temporária. A resposta da vacina é um pouco demorada, né? Você toma a vacina, você vai estar protegido algumas semanas, alguns dias depois. Porém, ó, ela vai ter um tempo de ação duradouro, né? Tem vacinas aí que duram 10, 20 anos. Às vezes, claro, você tem que tomar a segunda dose, a terceira dose, um reforço, certo? Então, a vacina é uma espécie de treinamento para caso precisarmos no futuro. E aqui alguns exemplos, né, gente, de proteção contra, né, o soro aqui, ó, veneno, toxinas, prevenir rejeição, tá? E a vacina, normalmente contra vírus, bactérias, né, gente, agentes parasitas nesse sentido. Tá ok, gente? Então, vamos ficando por aqui. Na próxima aula, a gente vai concluir esse assunto proteínas, que é um assunto muito complexo, muito grande. Nem tanto complexo, né, mas grande. Por isso que eu costumo sempre dividir as aulas para que os senhores não fiquem tão, né, digamos assim, saturados de biologia, ok? Mas mantenham o foco, mantenham os estudos, façam exercícios. Até a próxima aula. Tchau, tchau.